mais um Clássicos Nerds, e este que vos fala, como de costume, é Luiz Eduardo. E agora eu vou falar sobre um jogo de terror que quase todos conhecem, se não conhecem deveriam jogar, Resident Evil. Ou, como ele é chamado no Japão, Biohazard. Biohazard ou Resident Evil, eu prefiro sinceramente, desde que eu vi pela primeira vez e entendi mais ou menos a treta de Resident Evil. É um jogo da Capcom de Survival Horror, criado por Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara. Olha o nomezinho miserável. Em 1994, para a plataforma de PlayStation 1, como nós chamamos hoje em dia, ou PS1, vocês sabem. E ele é um verdadeiro divisor de águas entre... a garganta doendo de novo. Entre os Survival Horrors como nós conhecemos. Em 1994, esse grupo da Capcom criou esse jogo baseado em jogos antigos de terror como Sweet Home e Alone in the Dark. Nós podemos ver, entre alguns dos detalhes relativos a Sweet Home, está a questão das portas. Quem jogou Resident Evil, o primeiro, e até eu acho que o 3 mais ou menos, nota que toda vez que você tenta entrar em uma casa, aparece uma cena que na verdade é utilizada para carregar o jogo, em que você vê uma porta, uma tela escura atrás dela e ela se abre. E sempre com um barulho característico de porta abrindo, só que na melhor maneira possível para te deixar com o cu fechado de medo. Além disso, se você se lembra de Alone in the Dark, ou já jogou Alone in the Dark da versão antiga para PC, você nota que na verdade você está jogando com um personagem em que a tela fica completamente fixa. Isso também se devia à qualidade de gráficos da época, mas ainda assim isso deixava um pouco com medo, porque se você caminhasse para o lado errado, normalmente alguma merda poderia acontecer, e isso foi uma sacada de mestre para a época. Ainda assim, Resident Evil conseguiu inovar. Além disso, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, Sweet Home, se eu me lembro direito, é um RPG de terror baseado em uma obra que o próprio Mikami dirigiu um filme sobre isso, tipo, antes do jogo. Ou seja, eles fizeram um jogo, eles fizeram um filme, depois fizeram um jogo sobre o filme, e depois o Mikami aproveitou-se dos detalhes que tinha no jogo dele para colocar no outro jogo, que depois viraria um filme muito ruim com a Mila Jovovich. Oh, coisa ruim. Mas voltando, além disso, nós podemos ter consciência que em 1994 não havia jogos de terror que você poderia falar fodas, aqueles jogos que você tremeria de medo. E Resident Evil veio para isso, né? Apesar das últimas versões não estarem tanto para a questão de terror, de horror, de medo, de deixar você com cacas nas calças, tudo bem. Mas ainda assim, acho que o último jogo que realmente teve mais ou menos isso foi o 4, mas daí ele já começou a pisar um pouco na merda. E a gente aí viu que surgiu um verdadeiro Leon com cara de Dante Devil May Cry. Pra quem não sabe, as primeiras versões de Resident Evil 4 eram se tornaram mais tarde o Devil May Cry que nós conhecemos e amamos. Porém, ainda assim, a história de Resident Evil 1 é tão boa que criou várias e várias versões que você pode procurar por aí, que tem tanto a primeira, normal, a Director Cut, que coloca mais algumas coisas, tira algumas coisas. Tem a versão de Sega Saturn, tem a versão que fizeram, que é praticamente uma remodelação do jogo, só que melhor, com gráficos melhores, novos personagens também. E até fizeram uma história anterior a Resident Evil 1, que eu, se me lembro direito, Resident Evil 0, em que você joga com Rebecca Chambers, que seria a personagem que você está tentando resgatar em Resident Evil 1, e em uma outra mansão e tudo mais. Daí beleza, né, uma coisa normal. Mas ainda assim o jogo ele traz muitas coisas inovadoras. Como eu falei, ele é inspirado em Sweet Home, Alone in the Dark, mas também na questão de zumbis.
coisa que normalmente era utilizada pelos filmes quase sempre de uma maneira sobrenatural, ou seja, todos os motivos para surgir um monstro, ou seja lá que for, eram normalmente explicados pela magia, e aqui eles eram plausíveis, ou seja, não é só o terror de você saber que tem um monstro correndo atrás de você, e que se você entrar por determinado lugar que tem janelas, pode ver um cachorro quebrar e devorar sua goela. Devorar sua goela é estranho. Do nada. Mas também saber que aquilo, de certa maneira, é plausível. E tanto que o nome original em japonês é Biohazard, que também é o nome de uma banda muito boa. Só que por conta disso que Resident Evil, acredito eu, no ocidente foi denominada como Resident Evil, não Biohazard como era no Japão. Agora eu não sei se hoje em dia isso ocorre muito lá no Japão, mas... mais uma coisa agora que me veio à cabeça. Mais uma coisa. Bem, a gente está demorando demais para falar sobre a história de Resident Evil, o enredo em si. Em 1998, lembrando que o jogo foi criado em 1994, então a história se passa em 1998, na qual acompanhamos o grupo Alpha do STARS, que é um grupo de resgate, entre outras coisas. Eles estão indo para uma área próxima à floresta Raccoon City, a cidade que seria depois utilizada no 2, e estão atrás do Bravo Team, que é uma dos destacamentos da STARS. Esse grupo é formado por Joseph Frost, Barry Burton, Chris Redfield, Jill Valentine, Brad Vickers, que é o maior filho da puta que eu já vi na minha vida. Falem quem quiser do Albert Wesker, mas ele não é cuzão que nem o Brad Vickers. E o Albert Wesker, que é o líder do Alpha Team. Cada um com suas especialidades, suas habilidades. Você joga com Chris Redfield e Jill Valentine, cada um com habilidades próprias, sendo que o Chris tem maior resistência a golpes, a Jill Valentine é mais fraca, mas tem um maior, como posso dizer assim, compartimento para guardar coisas, que sinceramente é uma das melhores coisas que existe, então você tem que ser esperto com ela. Além de seguir praticamente a mesma história em ambos os casos, caso você jogue com um ou jogue com outro. Porém, cada um tem pequenos detalhes. Por exemplo, na história de Valentine, você tem maior contato com o Barry Burton. Na de Chris Redfield, você tem maior contato com Albert Wesker. Às vezes sim, às vezes não, depende muito, além de ter contato com Rebecca Chambers, no caso de Chris Redfield, que é a personagem de Bravo Team. E aí você nota que realmente o jogo traz um terror miserável, porque logo depois que você chega na floresta, você, ou melhor dizendo, Just Frost encontra o primeiro cadáver da história, que te deixa com um cu na mão, mano. Mas isso não chega nem aos pés de quando você entra na mansão e entra em um determinado quarto, onde tem um determinado zumbi comendo o cérebro, ou seja lá o que, de um ser humano que você estava vendo, e daí você fica aquela cara, ai caramba. E o pior de tudo, ele se volta pra você com um olho espucalhado, uma pele aterrorizante, e você fica, mas Resident Evil, sinceramente, foi o primeiro jogo de terror que eu vi, que eu joguei, então realmente é um dos melhores jogos que eu já conheci em toda a minha vida. Quem não conhece Resident Evil tem que jogar para conhecer o que é realmente um terror, não essas coisas como The Evil Within ou outros assim, que apesar de serem bons, perderam muito daquilo que realmente era survival horror, que te deixava tão apreensivo. Jump scares são legais, mas Five Nights at Freddy's nunca será um Resident Evil 1, porque o jogo mais próximo disso, um jogo que realmente me deixou com medo, foi Outlast. Eu via vídeos do Alan, do canal Wade, fazendo, e sempre fiquei com medo daquilo. Então, vamos voltar ao bom e velho terror? Vamos? Por favor, façam isso por mim. Capcom, por favor. Bem, eu vou desligando por aqui e nos vemos em um próximo Clássico Nerds. Falou!